Olá galera, essa é a 17ª aula do nosso primeiro módulo do curso de Linux.org. Hoje a gente vai falar um pouco sobre editores de texto. Essa é a última aula do nosso primeiro módulo. Fico feliz em ter conseguido terminar esse módulo. Desculpem a demora entre as aulas para poder postá-las, porque esse ano foi meio complicado, mas enfim, aqui estamos, vamos ao trabalho. Para essa aula eu estou utilizando o Debian 7. Entretanto, os comandos que a gente vai apresentar aqui, os aplicativos que a gente vai apresentar também, eles são utilizáveis em qualquer distribuição Debian ou Ubuntu ou baseadas nelas, ok? Como por exemplo Linux Mint. Na aula de hoje a gente vai aprender sobre 3 editores de texto. Antes de eu começar, eu queria falar que a gente não vai aprender sobre o LibreOffice, tá ok? Apesar dele estar aberto aqui, a gente não vai aprender sobre ele. Isso aqui é uma outra aula. Ele só está aqui para que a gente possa ter uma colinha aqui do manual do VI para que você possa entender durante a aula. Perfeito? Então, a gente não vai aprender sobre LibreOffice. Então, o que a gente vai aprender? A gente vai aprender sobre... a gente vai aprender o comando VI, que é quebradeira. Tá? É um aplicativo muito... Assim, ele é meio complicado de entender no começo, mas ele é essencial. Por quê? Porque o VI ele vai estar instalado, estará instalado em qualquer distribuição Linux que você for utilizar, ok? Desde a mais básica até a mais avançada. Ele é um editor praticamente universal. Então, se algum dia teu sistema parar, não conseguir carregar os aplicativos padrões ali que você tem instalado no seu computador, tá? O VI provavelmente vai funcionar, porque ele faz parte ali do sistema básico do Linux. Então ele é meio universal, você vai conseguir encontrar ele sempre. Então é por isso que você precisa conhecer o VI, precisa saber utilizá-lo, mesmo que sejam os seus comandos mais simples, tá ok? O outro comando que a gente vai aprender é o gedit, que é o escroto, né, da história, porque ele vai ser um editor de texto bem estilo bloco de notas do Windows, tá ok? Ele é bem ridículo de se manusear, tá? Bem fácil assim. Ele é o 80 da história, entre 8 e 80 ali, né, como a gente costuma dizer. Ele é muito simples. E também vamos aprender o Nano. O Nano é o meio termo entre o ridículo e o escroto, entre o VI e o gedit, tá ok? Ele é bem simples de ser utilizado, entretanto, pode ser utilizado no terminal. Então, para que você possa entender o que eu estou falando aqui até agora, vamos começar a brincadeira. O primeiro editor que a gente vai aprender é o gedit. Para poder inicializar ele, eu posso utilizar no terminal, por exemplo, o comando gedit. Ou eu posso ir no menu do Debian 7, que é o mesmo caminho do Debian 6 ou do Ubuntu, por exemplo, dependendo da versão, e inicio na ferramenta acessórios, editor de texto gedit, tá? Mas como a gente está aprendendo no modo texto, ele está aqui, gedit. É um bloco de notas, como você pode ver, muito simples para se editar arquivos de texto, ok? A princípio a gente não ia tratar sobre ele pelo fato do curso abordar somente o modo texto. Entretanto, é interessante fazer aqui uma comparação básica entre ele e os outros aqui. Então, está aqui o gedit. É interessante dizer que ele só pode ser iniciado quando você está utilizando o modo gráfico. Se eu for para o modo texto, por exemplo, se eu for para o meu terminal aqui, Ctrl Alt F1, eu abrir meu terminal modo texto, fazer login e tentar usar o comando gedit, ele vai dizer que não tem como abrir a tela. Por quê? Porque esse meu terminal aqui é um terminal de modo texto. Para voltar para o meu terminal modo gráfico, Ctrl Alt F7. Perfeito? Estamos aqui no modo gráfico novamente. Então esse é o gedit, bem ridículo de ser utilizado. O outro aplicativo de edição de texto bacana que existe também é o Nano. Você pode utilizar ele pelo comando Nano. E o Nano é legal que ele pode ser utilizado tanto no modo gráfico quanto no modo texto. Tá aqui o Nano. O Nano, ele é por isso que eu falei que ele é o meio termo entre o escroto e o ridículo. Por quê? Ele parece
uma janela onde aparecem os menus aqui embaixo. Ele é muito simples de ser utilizado, é bem tranquilo. Os comandos são bem intuitivos. Tem aqui embaixo os atalhos, tá ok? E, inclusive tem um arquivo de ajuda aqui, se você apertar o Ctrl G, onde você tem aqui a ajuda dele, tá ok? Com os comandos principais. Para sair, você apertar o Ctrl X. Antes de eu começar a explicar, é interessante lembrar que aqui embaixo, não sei se está aparecendo minha setinha no vídeo, mas enfim, aqui embaixo você pode perceber, deixa eu voltar para o meu modo gráfico, pode perceber aqui embaixo que ele tem um acento circunflexo antes das letras. Esse acento circunflexo ele representa a tecla Ctrl. Então, Ctrl G aciona a ajuda, Ctrl O salva o arquivo e assim sucessivamente. Então, por exemplo, se eu quiser aqui editar o arquivo, você pode colocar o que você quiser, sem preocupação. Pode digitar, apertar Enter, Backspace, Delete, o que você quiser. Eu sei que você deve estar falando assim, nossa, que ridículo, ele está comentando que eu posso usar o Backspace e o Delete. Tá, vai esperando aí para você ver quando a gente começar a utilizar o VI, que você vai entender o porquê que eu estou falando, que você pode utilizar o Backspace e o Delete aqui, beleza? Inclusive até a setinha de navegação você pode utilizar. Olha só que coisa linda que é o Nano, né? Bem tranquilo, você pode usar a setinha de navegação, é o melhor dos mundos aqui o Nano. Tá? Só que o Nano ele nem sempre vem instalado no seu sistema operacional. Ele geralmente vem sendo padrão, né, nas instalações Debian, mas pode acontecer de não vir instalado por padrão. Caso ele não esteja instalado, tá, você pode instalar utilizando o comando apt-get install nano-dev, tá ok? Deixa eu só confirmar se é isso mesmo. apt-cache search nano. Aqui, ó. Não tenho dev. Dev é o vim. Então é isso mesmo. apt-get install nano. Se você quiser instalar o nano, você vai utilizar apt-get install nano. Teclar Enter e deixar a natureza fazer o serviço. Beleza? Então, vamos voltar aqui para o nano. Vamos criar um arquivo teste, por exemplo. Vamos deixar só nano mesmo. Nano. Então aqui está o arquivo. Se você quiser colocar o que você quiser aqui dentro, né? De linux.org, Flamengo tricampeão da Copa do Brasil, né? Algumas coisas bem aleatórias, né? Vasco vice sempre, enfim, você pode colocar o que você quiser aqui dentro, mas pode editar de uma forma tranquila, utilizando as setinhas, teclando Enter, Delete, Backspace, tudo aqui funciona. Para salvar esse arquivo, você vai apertar a tecla Ctrl O. Ele vai te perguntar qual o nome do arquivo que você quer salvar. Tecla Enter e pronto. Esse arquivo já está salvo. Está aqui o nome do novo arquivo, né? Teste Nano 2. Então está aí funcionando. Vamos colocar aqui várias palavras, vários números aqui. 3, tá? Vou botar várias coisas aqui. Para fazer um teste de uma outra coisa. Vou colocar aqui embaixo a data do meu aniversário. Se eu quiser procurar nesse arquivo por alguma palavra, eu posso utilizar a opção Ctrl O. Tá aqui, ó, onde está. Bem intuitivo, né? Se for em inglês vai aparecer where is. Where is. Where are. Sei lá. Enfim. Busca. Você vai digitar o que você quer buscar. 08 do 11 de 90. Tecla Enter. Pronto. Ele vai encontrar aqui 08 do 11 de 90. Beleza? Então, quiser salvar Ctrl O, quiser localizar Ctrl W. Uma outra opção que não está aqui embaixo, mas que é bem útil, é o Alt 6. O Alt 6 ele copia a linha atual e o Ctrl U cola a linha que você copiou. Beleza? Então, Alt U copia, Ctrl U cola. Perfeito? Então é isso daí, são as opções principais do Nano. Caso você queira ver as outras opções interessantes, você pode apertar Ctrl G e ver aqui algumas opções aqui que ele possui, também que são bem úteis aí. Aperta Ctrl X para sair, Ctrl X novamente para sair, e vai perguntar se você quer salvar, você tecla sim, tecla S no caso, né? Ele vai perguntar o nome do arquivo, se você quiser continuar com o mesmo nome, é só apertar Enter. Perfeito? Então se eu der um LS aqui, você vai ver que
vai estar aqui teste nano 2. Perfeito? Então esse é o nano. Agora vamos para o nosso amado VI. Esse cara simples de se mexer, né? Que é quase um capeta. Eu não gosto desse cara muito não, mas tem que aprender a utilizar, então vamos aprender. VI. Você pode utilizar o comando VI para iniciá-lo. Então, apesar de estar aqui Vim, tá? VI Improved, ele é o VI que está instalado, porque o Vim é um outro aplicativo que existe, mas isso aqui é só a apresentação dele. Quem está instalado aqui é o VI, não é o Vim, beleza? Não confunda as coisas. Então, beleza. Estou aqui dentro do meu VI. Isso aqui não está escrito nele, isso aqui é só uma tela de apresentação, tá? Isso aqui não está escrito no meu arquivo. Se eu apertar a tecla I, eu entro no meu modo de edição. Olha lá, pode ver que sumiu. Tá? Por que eu falei que tem que apertar a tecla I? Vamos sair aqui do meu VI. Tá? Vamos supor que eu quero entrar no VI, eu quero criar o arquivo teste.vi. Então, o VI, espaço teste.vi, ele cria o arquivo chamado teste.vi. Você pode ver que agora ele não apareceu com essa apresentação porque você já está editando um arquivo. Então, beleza. Pode ver que ele não tem os menus igual o Nano tem. Não é ridículo igual o gedit no modo texto. Tá? Então, ele é bem simples. Se você começar a digitar aqui já no VI, tá? Ele vai aparecer uma série de bugs aqui. Vai aparecer um monte vai apertar ali algumas teclinhas e tal. Se apertar a tecla para baixo, ele vai aparecer esse B, para cima o A, para a esquerda o D, para a direita o C, enfim. Ele vai ficar meio louco aqui a situação, mas ele não vai inserir caracteres da forma que você gostaria. Por quê? Porque o VI ele não está em modo de inserção de texto. Tá? Quando você abre o VI, ele está apenas no modo, vamos dizer assim, de navegação. É um modo de navegação onde você pode navegar por ele. Então, vamos lá. Eu quero inserir texto nesse cara aqui. Você vai apertar a tecla I. Desculpe, deixa eu só apagar isso aqui. Então, beleza, essa aqui é a tela do VI. Vamos do zero aqui. Esse aqui é o VI, ok? Quando a gente abre ele com um arquivo. Ele é bem simples, você pode ver que não tem os menus, não tem o menu superior, não tem nada, só tem isso aqui. O VI, quando você abre ele vai estar no modo de navegação ou modo de comando, se você preferir chamar assim, tá ok? Ele não vai permitir que você insira novas palavras ou caracteres. Para que a gente possa inserir caracteres, a gente precisa habilitar o modo de inserção de texto. Como que eu faço isso? Utilizando a tecla I. Então, se eu apertar aqui o I, eu habilito o meu modo de inserção de texto. A partir de agora, o meu modo de inserção está habilitado, né? Por exemplo, se eu teclar aqui o 2 pontos, você pode perceber que ele vai inserir aqui o 2 pontos. Se eu teclar Enter, ele vai para a tela de baixo, a linha de baixo, sem problemas, tá? Ele vai poder editar à vontade. Fique à vontade aí para poder botar o que você quiser. Enfim, ele vai de cima para baixo, teclando Enter à vontade, você vai colocar ali o que você quiser, ele vai funcionar. Porém, se eu quiser subir na linha de cima ali, para as linhas superiores, por exemplo, se eu quiser ir até a palavra Flamengo, se eu apertar a setinha para cima, ele não vai, ele vai bugar, vai aparecer aquele A ali. Se você apertar várias vezes, vai aparecer várias vezes o A, tá ok? Por que isso acontece? Porque você está no modo de inserção, você não está no modo de navegação. Então, para você poder voltar para o seu modo de navegação, você tecla a tecla ESC. Apertou ESC, pronto, você está no seu modo de navegação. Você pode fazer aqui o que você bem entender. Perfeito? Precisa inserir algum caractere, tecla I novamente e insere o texto. Beleza? Preciso apagar um caractere. Vamos utilizar o backspace. Olha só que interessante. Você não vai apagar, você simplesmente vai voltar e ele vai ficar limitado àquela linha. Você não consegue passar para a linha superior. Por quê? Quando você aperta o backspace, você habilita aquela opção de substituição de caracteres.
Então, tudo que eu digitar agora aqui vai substituir essa linha. Por exemplo, nova linha inserida. Pode ver que a linha que estava ali anteriormente ela foi substituída. Tá, ok? Da mesma forma, se você apertar o delete, ele vai apagar a esquerda e não a direita. Olha aí que interessante. Ele apaga a esquerda. Tá? Bacana, né? E um outro fato interessante é que quando você aperta o delete, você sai do seu modo de inserção. Tá, ok? Então, para poder voltar a inserir, você aperta o I novamente e começa a digitar novamente. Então, tem esses detalhes aí básicos, perfeito? Então, vamos sair novamente do modo de inserção, teclando ESC, já pode ver que eu posso navegar à vontade. Eu quero apagar uma linha inteira. Você vai utilizar o comando DD. Só apertar 2 vezes a tecla D. Pode ver que ele apaga. Quando você está com uma linha vazia, ele vai colocar esse tio aqui na frente. Se a linha tiver qualquer coisa, mesmo que seja um espaço, por exemplo, ela vai ficar aqui sem nada à esquerda, tá ok? Então, se tiver o tio, é porque a linha está vazia. Então, vai continuando apertando D até limpar aqui de qualquer porcaria que você tenha escrito, né? Pronto. Apagou todas as porcarias ali. Se eu quiser copiar e colar, para copiar uma linha, eu aperto 2 vezes o Y, depois eu aperto o P para poder colar a linha. Então, esse é o copiar e colar. Se eu quiser recortar uma linha, ou seja, eu apago ela e vou copiá-la em outro lugar, você vai apertar o 2 pontos. Nota que aqui embaixo apareceu 2 pontos, tá? Por isso que eu falei que aqui eu consigo colocar o 2 pontos. Porque quando você está no modo de inserção, você consegue colocar o 2 pontos. Quando você não está no modo de inserção, o 2 pontos ele inicia um comando. Então, por exemplo, se eu colocar aqui 2 pontos D minúsculo e apertar Enter, ele recortou a primeira linha aqui onde eu estava. Se eu apertar o P, ele vai colar ali aquela linha. Perfeito? Se eu quiser apagar caracteres, você pode utilizar a tecla X, que ele vai apagar aí os caracteres. Mas, olha que interessante, ele não apaga a linha. Para apagar a linha é o DD. Perfeito? Então, ele apaga todos os caracteres daquela linha, mas não vai apagar a linha. Então, para apagar a linha, você vai ter que usar o DD novamente. Beleza? Vamos ver se tem mais alguma coisa interessante. Ah, tá, ok. Vou botar aqui, voltar para o meu modo de inserção. Deixa eu vir aqui para a minha última linha. Inserção. Eu vou colocar aqui vários números aqui, para poder preencher esse arquivo aqui. E vou colocar aqui embaixo a palavra 77, o numeral 777. Vou sair do modo de inserção teclando ESC e vou voltar lá para cima. Diversas vezes, quando você for editar um arquivo de configuração, você vai precisar localizar naquele arquivo de configuração alguma palavra, né? Muitas das vezes alguma variável ali. Então, para poder localizar palavras dentro do VI, você pode utilizar o comando barra seguido da palavra que você quer procurar, por exemplo, 777, e teclar Enter. Para isso, é claro, você tem que estar fora do modo de inserção. Você tem que estar no modo ali de navegação ou comando, como você preferir chamar aí. Perfeito? Então, é basicamente isso daí, galera. Assim que a gente edita e navega no nosso VI. Beleza, editei, fiz todas as alterações, eu quero salvar. Saio do modo de inserção, aperto o ESC aqui algumas vezes, uma vez para garantir que eu estou fora do meu modo de inserção. Teclo 2 pontos, pode verificar que aqui embaixo ele iniciou um comando, né, que foi para a última linha aqui. E eu vou utilizar o W. Com o W ele vai escrever as alterações e vai salvar o arquivo. Tá ok? Você pode também utilizar a opção 2 pontos WQ, que vai salvar e fechar o arquivo. Voltando a ele aqui, se você inserir alguma modificação, tá? Apertar ESC e se botar o comando Q, você sairia do VI. Entretanto, ele não vai permitir que você saia, porque você fez alterações. Então, para sair fechando, você pode utilizar o WQ ou o X. O X também funciona para que ele salve e feche o seu arquivo. Por exemplo, se eu apertar aqui X,
Ele salvou, você pode ver que as alterações foram feitas e saiu. Para sair sem salvar as alterações que você fez no arquivo, você vai utilizar o comando q ponto de exclamação, perfeito? Então, q exclamação, você sai sem salvar o teu arquivo. q você sai, tá? Caso não tenha salvo o arquivo, não tenha editado o arquivo. Se você editou e quiser salvar, você pode utilizar tanto o X para salvar e sair, como o W para poder escrever as alterações. Esses são os comandos mais básicos do VI e eu posso até dizer que essenciais. Você não precisa se tornar craque no VI e conhecer todas as suas funções. Você pode utilizar o Nano no seu dia a dia, mas é interessante que você consiga pelo menos inserir caracteres, apagar linhas, apagar caracteres e salvar o seu arquivo. Então, se você tiver que aprender e gravar aqui desse VI, pelo menos poucos comandos ali, grave o I para entrar no modo de inserção, grave o X para poder remover um caractere qualquer, grave o comando DD para poder apagar uma linha inteira, tá? E grave também esse barra para poder localizar arquivos ou palavras ou números no seu arquivo. E é claro, você também precisa saber que o ESC sai do modo de inserção e que o X, por exemplo, sai do seu arquivo salvando e o Q exclamação sai sem salvar o seu arquivo. Então, é isso aí, galera. Essa foi a aula de hoje. Eu espero sinceramente que você tenha entendido aí como funciona o VI, como funciona o Nano, tá ok? No seu dia a dia você pode utilizar o Nano. Eu pessoalmente recomendo que você utilize o Nano, tá? Porque às vezes você vai editar alguns arquivos de configurações que são um pouco sensíveis, e se você fizer algum comando errado no seu VI, você vai ter que fechar o arquivo sem salvar, para depois voltar e consertar, ou então vai ter que consertar na mão. Então, enfim, talvez seja interessante você utilizar o Nano. Mas não esqueça do VI, de vez em quando entre nele, faça ali alguns comandos para que você não caia no esquecimento aí os comandos do VI. Perfeito? Existe também o Vim. O Vim ele é um aplicativo que é baseado no VI, tá? Também não tem aqueles menuzinhos ali, ele é modo texto, mas ele é um pouco mais simples de se mexer. Só que sinceramente é inútil você aprender a mexer no Vim. Eu não vejo assim muitos motivos. Por quê que não vejo motivos para que você aprenda a mexer no Vim? Porque se você quiser sofrer com algum editor de texto que seja simples, né? Sofra com o VI. Pelo menos você vai aprender um editor de texto que você vai te ser útil algum dia quando você tiver com o sistema em pane e só tiver ele para utilizar. Se você quiser utilizar um software um pouco mais amigável, utilize o Nano. Por que você vai utilizar o Vim se você pode utilizar o Nano? Porque o Vim não é o meio termo entre um e outro. Então é 880, né, amigo? Ou você usa o VI ou você usa o Nano. Fica a teu critério. Se quiser aprender a mexer no Vim também, é uma outra opção. Mas eu não aconselho para você não ficar também aí aprendendo diversos editores de texto, quando na verdade você só precisa aprender aí basicamente dois, que é o Nano, que é baseado também em Pico, e o VI, que é o editor de texto universal aí do Linux. Perfeito? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, entra lá no nosso site, cursodelinux.org, deixa lá, acessa lá, curta a nossa página, deixa o seu recado na nossa página, deixa a sua dúvida, pode mandar por e-mail também, tá? Tem aqui a seção de Fale Conosco. Você pode mandar por e-mail aqui. Eu tenho respondido uma galera aí que tem enviado e-mail para mim, tá? Para tirar algumas dúvidas. Também tenho respondido no Facebook. Fique à vontade, galera. Pode procurar da forma que vocês acharem mais conveniente aí, ok? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Essa aqui é a nossa página do Facebook. Muito obrigado às 127 pessoas que já curtiram a nossa página, tá? Aqui um elogio da Midori. Muito obrigado pelo elogio aí, Midori. Enfim, galera, é isso daí. Esse foi o nosso primeiro módulo. Espero que vocês tenham gostado, tá? Espero que vocês tenham entendido tudo. O próximo módulo provavelmente vai ser sobre o Debian 7, o modo gráfico do Debian 7, como mexer no Debian 7 aqui. A gente vai aprender aí o básico do Debian 7 no modo gráfico, ok? Então, até a próxima aula. No caso, até o próximo módulo. Valeu!